Ultrapassar os 10 mil seguidores no Instagram não aconteceu por acaso e também não aconteceu porque eu decidi de um dia para o outro virar especialista em redes sociais. Aconteceu porque ao longo do tempo eu fui percebendo melhor como é que o meu conteúdo podia ser útil, partilhável e interessante para outras pessoas. E quero deixar isto claro desde o início. Este vídeo não é um tutorial a ensinar-te a crescer no Instagram. É simplesmente uma partilha honesta sobre como é que eu fiz, o que funcionou comigo e o que eu fui percebendo no processo. Mas no final deste vídeo eu vou deixar uma checklist simples com coisas que tu também podes fazer para aumentar as tuas probabilidades de crescer no Instagram. No meu caso, a maior parte do crescimento veio em 2025 e veio sobretudo através do conteúdo orgânico. A diferença entre conteúdo orgânico e conteúdo pago, conteúdo orgânico é aquele que nós produzimos e não injetamos nenhum dinheiro e ele por si só atinge outras pessoas, gera visualizações, gera comentários, gera partilhas e consequentemente seguidores, e é o conteúdo pago em que a gente vai lá no botão promover ou no Meta Business Suite, coloca 20, 30, 40 euros e vai selecionando o público, a zona que a gente quer atingir e consequentemente ter mais probabilidade de ter um público mais qualificado. Mas no meu caso eu preferi seguir o caminho do orgânico. O que mais me ajudou foi perceber que as pessoas precisam de ter um motivo para me seguir. Ninguém segue só porque sim. As pessoas seguem quando sentem que ganham alguma coisa contigo. No meu caso, esse crescimento aconteceu muito através de dois tipos de conteúdo. O primeiro foi conteúdo mais de topo do funil, conteúdo mais abrangente, mais fácil de se consumir, mais fácil de se partilhar também e que tocava em coisas muito comuns dentro do mercado audiovisual, coisas que muita gente do meu meio do audiovisual via aquele conteúdo e pensava: olha, isso é verdade, eu também penso assim. Ou então, isto representa aquilo que nós todos vivemos. Então, vou partilhar, vou enviar para outro amigo meu, vou seguir, vou comentar, ou seja, assuntos em comum, assuntos da comunidade. Esse tipo de conteúdo ajudou muito porque era conteúdo com vontade de partilha e para mim essa foi uma das chaves, perceber que quando as pessoas se revêem muito numa ideia, têm mais tendência a mandar aquilo a outra pessoa, a partilhar nos stories ou a guardar aquele conteúdo. Depois houve um segundo tipo de conteúdo que também foi muito importante, que foi o conteúdo mais de meio de funil, conteúdo mais informativo, mais útil, mais prático, conteúdo de dicas, visão, explicação e leitura de mercado do audiovisual. Conteúdo meio do funil já é um conteúdo que não tende a abranger todo mundo, seleciona um tipo de pessoas específicas. Por exemplo, se eu estiver a falar de prospecção do audiovisual ou precificação, uma pessoa que começou há 5 meses ou 1 ano no audiovisual talvez não se interesse tanto por aquele conteúdo. Ao contrário de um conteúdo que eu fale de uma câmera, olha, como manejar uma Sony, como manejar uma Canon, como converter o log em Red 709, ou seja, são conteúdos que abrangem todo mundo. Então, conteúdos de dicas e informações também fazia parte da minha estratégia, mas eu sabia que não iria atingir tanta gente com esse tipo de conteúdo. Se bem que depois fui tendo algumas ideias criativas e muitos vídeos de meio do funil também viralizaram e passaram a marca de 50 mil visualizações. Esse tipo de conteúdo de meio do funil não era necessariamente o que mais explodia, mas era o que fazia com que as pessoas quisessem ficar. Porque uma coisa é alguém descobrir-te e outra coisa bem diferente é alguém perceber porque é que deve continuar a te seguir. E eu acho que esse foi um dos pontos mais importantes no meu crescimento. As pessoas começaram a me seguir porque sentiram que ao me seguir ganhavam alguma coisa, ouviam valor na forma como eu pensava, o audiovisual e a comunicação. Outra coisa que me ajudou foi ter a noção e a clareza de quem eu estava a tentar atrair. Eu sabia mais ou menos quem queria do outro lado, pessoas do audiovisual, freelancers, criativos, gente ligada à comunicação e também clientes que valorizam imagem, posicionamento e conteúdo. Ou seja, eu não estava a falar para toda a gente. E quando tens alguma noção do teu público, fica mais fácil escolher temas, a linguagem e o tipo de conteúdo. Também houve, claro, algum tráfego pago pelo caminho durante o ano de 2025, mas a grande maioria desse crescimento veio mesmo num
orgânico. Posso dizer que 80 a 90% veio do orgânico e outra porcentagem veio do tráfego pago. O tráfego pago ajudou em alguns momentos a dar mais distribuição a certos conteúdos, mas a base foi sempre o orgânico. E para mim, isso reforçou uma ideia muito importante. O conteúdo precisa de funcionar primeiro ao nível da mensagem. Se a ideia for boa, se o conteúdo tocar, se fizer sentido para o público certo, ele tem mais hipótese de circular. Mas quero dizer outra coisa que para mim é mesmo importante. Chegar aos 10 mil nunca foi só sobre o número. O meu objetivo nunca foi simplesmente ganhar seguidores, foi construir uma audiência qualificada, porque prefiro muito mais ter pessoas que realmente se identificam com o que eu faço, que valorizam a minha visão e que podem em algum momento tornar-se clientes, alunos ou oportunidades, do que ter um número grande e vazio. Então, olhando para trás, eu diria que ultrapassei os 10 mil seguidores por uma combinação de fatores: clareza de quem eu queria atrair, conteúdo de topo do funil que as pessoas tinham vontade de partilhar, conteúdo útil que dava razões para as pessoas ficarem, consistência suficiente para testar e aprender e alguma amplificação com tráfego pago. Mas no fundo a grande ideia é esta: eu cresci quando deixei de pensar só em publicar e comecei a pensar no porquê de alguém me seguir. E isso para mim mudou bastante a forma como comecei a olhar para o conteúdo. Agora, se eu tivesse de resumir isto numa checklist simples para alguém que também quer crescer, eu diria o seguinte: primeiro, percebe quem queres atrair, quem é o teu público-alvo. Segundo, cria conteúdo que as pessoas tenham vontade de partilhar. Terceiro, cria conteúdo útil que dê razões para te seguirem. Quarto, não publiques para toda a gente, fala para o público certo. Quinto, testa, observa e repete aquilo que funciona. Sexto, pense em audiência qualificada, não só em números. E sétimo, usa tráfego pago como amplificador, não como muleta. Para mim, esta é a combinação certa que realmente pode fazer diferença para ti. Eu queria deixar algo muito claro no final desse vídeo. Quanto mais vocês postarem em termos de quantidade, mais vocês vão aprender sobre o algoritmo, mais vocês vão saber sobre aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Honestamente, eu acho que o marketing digital em Portugal ainda está muito atrasado. Conheço muita gente que acha que postar num mês 10 vídeos é muito, 5 vídeos é muito. E no Brasil nós temos, por exemplo, pessoas que postam 3 vezes ao dia, sem falhar nenhum dia sequer. Ou seja, estamos a falar de pessoas que já produzem no mês 30, 60 conteúdos, e aqui em Portugal ou até mesmo em Angola nós achamos que para postar um vídeo por semana é muito, temos de postar 2 por mês, temos de postar no máximo 4 por mês. Eu não concordo, acho que a evolução desta forma é muito mais lenta. Eu prefiro produzir em quantidade e saber logo os dados, aquilo que funciona, o que não funciona, o que está validado, o que não está, e ir crescendo dessa forma. Vocês podem notar que as pessoas que me seguem já há algum tempo, eu no ano de 2026, nos primeiros 3 meses não postei quase nada e agora voltei. Só que eu sou aquele tipo de pessoa que quando é para fazer uma coisa, ou vamos fazer bem feito ou não vamos fazer. Então eu preparei esses 3 meses um reposicionamento da minha marca pessoal e logo que comecei a postar é quase todos os dias. Já vou há uma semana, há 7 dias a postar conteúdo e quase todos os dias eu ponho conteúdo, e agora quero passar a colocar no mínimo um vídeo no YouTube por mês e no Instagram 4 a 5 conteúdos por semana. Espero que tenham gostado desse vídeo. Foi diferente do tipo de conteúdo que normalmente eu trago para cá. Comenta, diz-me se gostaste, se queres mais conteúdos deste gênero, e me segue, é claro, no Instagram para que eu possa atingir os 20 mil seguidores. Subscreva esse canal e até o próximo vídeo.